Você já teve a sensação de que algo invisível te observa? E se essa sensação não for apenas paranoia, mas um reflexo do próprio universo tentando se perceber através de você? No mundo da física clássica, tudo é previsível, sólido. Mas no universo quântico, o impossível é cotidiano. Hoje, vamos explorar 5 bizarrices quânticas que não só desafiam a lógica, mas sugerem que a sua mente pode estar moldando a própria realidade. O que você está prestes a ver pode te fazer questionar tudo o que você acha que é real. E quanto mais você observa, mais tudo muda. Literalmente. Você está no Hub de Curiosidades. Aqui, nós exploramos aquilo que a ciência ainda tenta explicar. E o que ninguém ouve. Começamos com algo que parece mágica, mas é real. O experimento da dupla fenda. Mas foi um experimento criado por Young que colocou a física na situação surreal em que nos encontramos até hoje. Parece simples, não? Como 3 pedaços de papelão poderiam causar tamanha catástrofe? Uma garrafa de vidro verde como essa permite apenas a passagem da luz verde. Assim, apenas uma única cor ou frequência de luz pode passar por suas fendas. Por que isso era importante? Porque ele supôs que as várias cores sobrepostas resultariam nas mesmas ondas de luz imaginadas por Huygens, o chamado padrão de interferência. Ele fez aquela única cor de luz passar por 2 fendas diferentes para ver que tipo de imagem a luz produziria no último papelão. Se a luz fosse uma partícula, veríamos 2 manchas de luz distintas na superfície oposta, onde as partículas iriam parar depois de passar pelas fendas. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, surgiu um padrão totalmente inesperado. Era uma imagem que 2 ondas fariam se fossem sobrepostas ou se uma interferisse na outra. Por isso se chama padrão de interferência. Young tinha demonstrado que a luz era de fato uma onda. Isso é o colapso da função de onda. E sim, soa estranho, mas a ciência mostra que a consciência do observador influencia a realidade quântica. Então, será que o universo só existe porque há alguém para observá-lo? E mais, será que ao olhar para algo, você o está criando? Será que você é uma das muitas consciências, colapsando possibilidades em realidade? Agora imagine algo ainda mais surpreendente. 2 partículas tão misteriosamente conectadas que o que acontece com uma afeta a outra instantaneamente, mesmo que estejam separadas por milhares de quilômetros. Esse fenômeno é chamado de emaranhamento quântico. Einstein, inicialmente discordando dessa ideia, chamou isso de ação fantasmagórica à distância. Einstein o chamou de ação fantasmagórica à distância. É como se 2 partículas separadas por anos-luz fossem uma só. Se você mudar uma, a outra muda instantaneamente, sem delay, sem troca de informações visível. É como se o tempo e o espaço não existissem entre elas. Esse é o emaranhamento quântico. O que acontece com uma partícula em um laboratório afeta a outra do outro lado do universo. E se isso também se aplicar a nós? Afinal, tudo no universo veio do mesmo ponto, o Big Bang. Será que ainda estamos todos conectados? Quando 2 partículas subatômicas interagem, podem se entrelaçar, ou seja, seu giro, posição ou outras propriedades se ligam através de um processo desconhecido pela ciência moderna. Se você medir uma das partículas, isso instantaneamente determinará o comportamento da outra partícula. E quando você faz o experimento, você descobre que, de fato, o estado quântico da outra partícula é exatamente determinado depois que você mediu o estado quântico da partícula parceira. Isso significa que se um cientista observa uma partícula entrelaçada e a força a girar no sentido horário, a outra partícula entrelaçada começará imediatamente a girar na direção oposta. Isso parece intrigante, mas não é tão espantoso quando consideramos que as 2 partículas entrelaçadas podem estar separadas por bilhões de anos-luz. Mas assim mesmo, no momento em que observamos uma partícula girar, ditamos o giro da outra partícula. É estranho, porque pode sugerir que a informação viajou instantaneamente, mais rápido que a velocidade da luz de uma partícula para outra. Eu não entendo isso. Não conheço ninguém que entenda. Ação fantasmagórica à distância, como Einstein dizia.
O entrelaçamento quântico é mais que uma curiosidade do mundo microscópico. Devido aos efeitos do entrelaçamento, as partículas podem ser vistas e sentidas no nosso mundo. Se os cientistas puderem superar alguns obstáculos fundamentais, o entrelaçamento quântico pode um dia ajudar os seres humanos a se comunicarem através de vastas distâncias instantaneamente. Se tudo já esteve emaranhado uma vez, talvez você e tudo ao seu redor ainda estejam. Será que é por isso que sentimos coincidências? Ou porque pensamos em alguém e ela liga? Não é mágica, é física, quântica. E se for possível usar essa conexão invisível para mudar nossa realidade? Para sintonizar com o que queremos? Talvez. A resposta esteja no próximo fenômeno. Na física quântica, uma partícula pode sair de um ponto e aparecer em outro sem jamais cruzar o espaço entre eles. É o tunelamento quântico. Como se a matéria conseguisse atravessar barreiras impossíveis. Como se desafiasse o próprio tempo. O tunelamento quântico é um fenômeno fascinante e fundamental na física quântica. Imagine que você tem uma pequena partícula confinada em uma barreira, como uma bola tentando passar por uma parede sólida. De acordo com a física clássica, a bola precisa ter energia suficiente para superar a barreira e passar para o outro lado. No entanto, na escala quântica, as coisas funcionam de maneira diferente. De acordo com o princípio do tunelamento quântico, uma partícula quântica tem a probabilidade de tunelar através da barreira, mesmo que não tenha energia suficiente para fazê-lo, de acordo com as regras clássicas. Isso ocorre porque, em nível quântico, a localização e energia das partículas não são tão bem definidas como na física clássica. As partículas quânticas se comportam como ondas de probabilidade, o que significa que há uma chance de que elas existam em diferentes posições e estado de energia ao mesmo tempo. Isso não é teórico. É usado em chips, lasers, até no funcionamento do Sol. Partículas fazem atalhos no espaço-tempo. Mas tem mais. Cientistas já observaram sinais de partículas reagindo antes do estímulo chegar. Como se algo do futuro voltasse no tempo para mudar o passado. E se a sua intuição for você mesmo, do futuro, tentando te avisar? Se partículas podem atravessar o tempo, será que sua mente também pode? Será que memórias do futuro existem, mas você ainda não sabe acessá-las? O que aconteceria se você sintonizasse sua consciência com algo que ainda não aconteceu? A física quântica não descarta a existência de outros universos. Ela prevê isso. Será que existe um outro universo onde você está gravando esse vídeo e eu estou assistindo? Eu preciso de férias. A ideia de universos paralelos é bem divertida e é por isso que ela aparece na cultura pop tantas vezes. Só que a primeira vez que essa ideia se tornou científica foi com o surgimento da física quântica. Uma conta na física quântica não dá um resultado determinado, mas sim uma lista de possíveis resultados com diferentes chances de acontecer. Só é possível descobrir qual aconteceu fazendo um experimento. Ou seja, as contas resultam em múltiplas possibilidades, mas os experimentos sempre têm um só resultado. E isso é meio contraditório. E conciliar essas diferenças leva às interpretações filosóficas da física quântica. E uma dessas interpretações é a de muitos mundos. Cada uma dessas possibilidades acontece, mas em um universo paralelo diferente. Quando fazemos um experimento e descobrimos um único resultado, nós descobrimos em qual desses universos possíveis nós estamos. Assim, as contas são perfeitas e prevêem tudo o que acontece, mas parte das coisas acontece experimentalmente só em um universo paralelo. Essa é uma interpretação bem extrema da física quântica e ela não é bem aceita. Mas ainda assim, será que universos paralelos existem? São os universos paralelos. Realidades que se ramificam a cada escolha, a cada evento. Como galhos de uma árvore infinita. Nessa realidade, você está vendo esse vídeo. Em outra, você nunca clicou. Em outra, você já entendeu tudo isso. E se aquilo que você deseja já existir em outra versão sua? A questão é, como acessar? A resposta pode estar na quinta bizarrice. A mente não é só um observador. Ela pode ser o colapsador da realidade. E no caso do colapso da função de onda? Quando se faz uma escolha entre as infinitas possibilidades que a onda permite, você colapsa uma escolha e essa coisa que você colapsou passa a atender, com o devido tempo, a aparecer na realidade material. Leva um tempo para que esta energia, digamos, astral, possa ser condensada de uma maneira a aparecer
o carro na sua garagem, por exemplo. Não é instantâneo. Por quê? Simplesmente para sua própria proteção. Se a pessoa colapsasse, fizesse uma escolha, e essa escolha fosse instantânea, e essa pessoa não tivesse absoluto controle emocional, como seria? O caos. O caos. Porque a pessoa pensa uma bobagem qualquer, quando está com raiva, com ódio, com ciúme, com inveja, etc., um pensamento negativo qualquer, e este pensamento se manifestaria imediatamente nesta realidade física. Vocês imaginaram se seria possível ter vida organizada num planeta com seres que não têm controle emocional e que manifestassem a realidade imediatamente? Impossível, seria um desastre total. A física quântica mostra: não existe realidade sem observador. E você está sempre observando. Será que, ao focar sua mente, você pode colapsar o universo em direção ao que deseja? O que você vai fazer com isso? Vai definir em qual das realidades possíveis você vai viver. Você viu que o que chamamos de realidade pode ser apenas uma ilusão quântica e que talvez o universo só exista porque você está olhando para ele. Se esse conteúdo ativou algo aí dentro, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ver isso e se inscreva. E lembre-se, no mundo da física quântica, tudo é possível, até o impossível. Você está no Hub de Curiosidades. E o próximo mergulho no desconhecido já está te esperando.